Bom dia. 10 para 1 da manhã. Hoje, sexta-feira, (13 de outubro de 2023). Eu me levantei, fui no banheiro e o Espírito Santo me trouxe aqui para falar o que está escrito. O que eu vou falar não vem nada de mim, e sim a palavra. A palavra é Deus, a palavra é o Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne. Eu poderia chegar aqui e começar. Ó Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, quero orar, tal. Já tem muitos orando. Tem muitos orando. Poderia fazer aqui um belo de um teatro. Não. Eu simplesmente vou falar o que está acontecendo. A palavra. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá. Foi o que o Senhor Jesus falou. A Bíblia aí, segundo Timóteo, fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Apta para o ensino. Ninguém pode mudar as Escrituras. Ninguém. Tudo que está escrito nesse livro é verdadeiro, é fiel. E o Senhor Jesus a vinda dele, a primeira vez como homem, ele lê tudo o que viria a acontecer, que já está acontecendo. Aqui em Mateus, capítulo 20, versículo 17, mais uma vez Jesus falou para os discípulos. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse, caminhando. Imagine Jesus andando naquelas estradas íngremes, pedras, areia, salteadores, espinhos. Não era de carro, não era de Mercedes. Jesus andava a pé. Hoje os pregadores, os profetas, andam de avião, primeira classe. Jesus andava a pé, enfrentando chuva, deserto. E ele, com os discípulos, falou, eis que subimos para Jerusalém,
E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. Interessante, Jesus não falou que seria entregue, que ele seria entregue a salteadores, a bandidos. Não, ele falou principais sacerdotes e aos escribas, homens de letras, homens cultos, homens que professavam a lei. E eles o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios, para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Aleluia. Jesus estava falando do que viria a acontecer com ele. A profecia ia se cumprir. Porque foi pregado, foi profetizado que viria o Salvador, que nasceria de uma virgem. E ele falou, 3 anos que Jesus, quando se determinou Filho de Deus, ele ficou sendo perseguido até pela própria família. Porque o Senhor, a Senhora, quando passa a ser Filho de Deus, levanta os inimigos, até os da sua própria casa, porque é pensamentos diferentes. Poderia botar um belo do fundo aqui, né? Não, é sem fundo mesmo. Então os sacerdotes, Jesus falou, eu vou subir a Jerusalém e vou ser entregue aos sacerdotes, aos escribas. E eles o condenarão à morte, eles vão me condenar. Eu vou ser entregue aos gentios, o povo, para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Gentios, governo. E assim aconteceu. Jesus foi preso. E na ida, Jesus, vou pular versículos. Quando Jesus entrou em Jerusalém, quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, uma aldeia, né? Ao Monte das Oliveiras, e enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-o e trazei. Caramba, não era limusine, não era carrões. Compra lá, reserva aquele avião para mim. Profeta, pregador, que vive às custas da igreja, do povo, que só vai se tiver um bom hotel. Ah, mas era a cultura da época, tá? Mas naquela época tinha pessoas importantes que só andavam de comitiva. Camelos, cavalos. Pregador, cuidado, cuida da tua alma. Ide ao dia que está diante de vós e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos.
Isso é forte, um jumentinho. Não era um cavalo selado, era um jumentinho. E se alguém vos disser alguma coisa, responde-lhe ele, que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Se alguém falar, não leva esse jumentinho, falar, o Senhor precisa dele, ele vai devolver já. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta, que tinha sido profetizado, dizer à filha de Sião, eis aí vem o teu rei, humilde e montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Tinha profetizado, muitos profetas, Isaías e outros. E dos discípulos, tendo feito como Jesus lhe ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela entrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é este? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Jesus estava indo para a morte, para o sacrifício. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Meu querido, minha querida, naquela época tinha um sacrifício no templo. O sacrifício era com animais, pombas, bode, carneiro, todo tipo de animal. E tinha os atravessadores, que ia lá vender o animal para alguém fazer esse sacrifício. Então, o templo, a casa de Deus, virou uma casa de comércio. Tempo da lei, que o pecador precisava de um animal para apresentar o profeta, e o profeta ia lá ao sacerdote e sacrificava. Isso acabou, né? Porque assim que Jesus foi crucificado, que falou, Pai, está consumado, entrego-lhe o meu espírito, rasgou-se o véu. Aquele quartinho, o lugar chamado Santo do Santo, onde o sacerdote entrava amarrado por uma corda, que estivesse em pecado morria. Uma cordinha com a sinetinha, tim, tim, tim. Se aquela sinetinha parasse de bater, é porque ele tinha perecido. Então, havia esse comércio. Eu estou fazendo aqui um prefácio para chegar ao epílogo. Um prólogo para chegar ao epílogo, ao fim. Vai acontecer. E Jesus entrando, ele ia para Jerusalém, porque ali ele ia participar da ceia, a última ceia, que era a Páscoa, foi no tempo de festa. A Páscoa que foi constituída lá no Egito, né? Quando fugiram, Moisés mandou matar o cordeiro, pegar o sangue,
passar na porta das casas porque o destruidor ia entrar. Ali foi a constituição da Páscoa. Foi a primeira Páscoa. E aconteceu isso. Jesus, mais uma vez, olha. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 em caminho e lhe disse: eis que eu subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. Eles vão me matar. Isso tem que acontecer. E quando ele entrou em Jerusalém, que ele entrou na casa dele, no templo, ele praticou esse ato de chicotear. Jesus, irai-vos, mas não pequei. Jesus tirou muitas vezes. Mas mesmo assim no templo, ele operou cura. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, rosando ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ficaram irados, só porque Jesus curava. E hoje acontece isso, viu? Aparece um pregador que com a palavra, eu estou falando daqueles que tem que fazer isso, aquilo, não. Que prega a palavra pela fé, seja curado, seja curada. A tua fé te curou pela palavra. Ficam irados. E perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Que as crianças diziam, né? Clamando, Hosana ao filho de Davi. Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca leste? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Os profetas se indignavam, porque as crianças falavam: Hosana, aleluia, glória, santo, santo é Jesus. Aquela adoração que às vezes o Senhor a pratica. E muita gente não gosta ao ver o Senhor, ao ver a Senhora adorando. E Jesus respondeu: sim, nunca leste da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Eu vou pular. Eu dei um prefácio aqui. E aí, meu querido, antes de acontecer o que eu vou falar, aqui vem a figueira sem fruto. Quando aquela passagem que Jesus se levantou e teve fome, chegou numa figueira, não tinha fruto. Isso aconteceu para que ele pudesse pregar através desse ato. A parábola dos 2 filhos, que fala, né, de um pai que tinha 2 filhos. Deu uma ordem para um, disse eu vou, e não foi. E para o outro eu não vou, e esse foi. Então, leia. A parábola dos lavradores maus, empregado mau, um mau funcionário. A parábola das bodas, um casamento, onde o rei mandou convidar alguém. Muito forte essa parábola. Tudo referindo-se o que ia acontecer e o que vai acontecer.
a questão do tributo, os saduceus e a ressurreição, quando alguém chegou para Jesus querendo pegar Jesus e perguntou, Senhor, um homem, o pai tinha 7 filhos, e a mulher, que tinha uma lei, que um filho mais velho morria, a mulher ficava para o segundo morria, a mulher ficava para o terceiro, e assim, em continuidade. E alguém perguntou, queria pegar Jesus e perguntou, ô mestre, uma mulher casou com 7, e os 7 morreram. No teu reino, quando chega lá, de quem é essa mulher? Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu. Na ressurreição vai ter esposo, vai ter esposa. Eu vou encontrar minha esposa lá, eu lá vou viver, vou continuar com ela numa boa, vou continuar com ele numa boa, meu esposo, não. Ora, havia entre nós 7 irmãos, perguntando para Jesus. Os caras querendo pegar Jesus. O primeiro, tendo casado, morreu, que era lei. E não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos ele morreu, também a mulher. Portanto, alguém perguntando para Jesus, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos. Aleluia. Entendeu? E aí, meu querido, minha querida, tu lê. Jesus, eu estou no capítulo 22 de Mateus. Aqui vem capítulo 23. Jesus censura os fariseus. Várias advertências de Jesus. Até desculpem. Até chegar ao capítulo 24. Eu ainda estou no 23, 37, Jesus falando, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejai os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Salmo 81, Deus fala, o meu povo sofre por não conhecer, por não querer saber de mim. Jesus continua, declaro-vos, pois que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor, até a próxima volta dele, que ele vai voltar. Meu querido, minha querida, conversei muito. De repente o senhor não entendeu nada. Leia a Bíblia. Quando tu for ler a Bíblia, tu fala, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, que através do teu Santo Espírito, eu venha entender a tua mensagem, a tua palavra. Fala comigo.
E aí ele vai falar com o Senhor. Eu quis chegar aqui agora. Mateus 24. Tendo Jesus saído do templo, iam se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Está acontecendo isso, meu querido. Estamos se aproximando do fim. Mateus 24, 3. Só estou lendo, não estou pregando. Eu estou lendo o que está escrito. O princípio das dores. O senhor vê, a senhora vê o que está acontecendo agora? A mulher, quando está esperando uma criança, Tessalo Santos fala isso. Barrigão. Eu digo isso porque eu vi, sou pai. Terrível sofrimento de uma mulher. Mas depois que tem um filho, ela está esperando, mas ela não sabe a hora que vai sentir dor, que vai ter a criança. Hoje é bom, tem a cesárea, né? Vai lá, tira. No passado, não. Eu não vou tocar nesse assunto, porque eu sofri com minha mãe. Morava na roça e correndo atrás de parteira. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Agora sim, viu? Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhes pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Que Jesus fala sempre da vinda dele, que ele vai voltar. Está aqui, ó. A advertência de Jesus. Está aqui, ó. Lamento sobre Jerusalém, a destruição do templo. E os discípulos perguntaram: mestre, quando vai acontecer esse fato? A consumação do século. Quando o Senhor vai voltar? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Meu querido, minha querida, se o senhor, a senhora é enganada por profetas, pregadores hoje, porque Deus mandou falar contigo, Deus está falando, ai, Deus me mostrou agora, é pau furado. Deus me mostrou que alguém está fazendo um trabalho de macumba para tu. Isso é palhaçada. Tu acha que um Deus que é Senhor dos Exércitos, um Deus que criou os céus e a terra, vai chegar para tu, diga lá que tá, se lascar, meu. Isso é palhaçada. Isso é pura palhaçada, meu irmão, minha irmã. Até porque Deus hoje fala só, vai lá em teu olho, Eu sei que vai ter alguém que vai ver essa live, que muitos veem minhas lives. Que eu posto em canal no YouTube e tal. E não importa um que veja, tá bom. E tem pessoas que vão ficar com ódio de mim.
Deus falar comigo, dizer que meu vizinho está fazendo isso, isso é uma tremenda. O cara vai lá, é um show. Isso é um show, é um teatro. O cara aparece lá no meio de multidões de uma igreja. Olha, ó, vem aqui, fulano, vem aqui, ciclano, olha, você, ó, Deus me mostrou o quê? Isso é um palhaço. Eu tenho 30 anos, mais ou menos, servindo a Deus. A Deus, eu sirvo a Deus. E olha, já trabalhei muito, viu? E Deus nunca falou comigo. Deus só fala comigo na palavra. Como agora. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão muitos. É o que acontece hoje. Se eu disser, Deus Pai, faz o quê, rapaz? Deus é Deus. Pô, o cara lá que falava face a face, quando Deus falou, eu quero ver tua face, Senhor. Ele falou, tu é louco, se tu me ver, tu morre. Mas, ó, vou te pôr aqui, quando eu passar, aí tu me vê por trás. Com Moisés, né? Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos, meu irmão. Olha, dons. Para curar não precisa ser profeta. Não precisa ser pastor. Dom. Tem pessoas que não tem nada a ver com Deus, mas tem um dom de cura. É um dom que Deus dá para quem quer. Tem pessoas que não tem nada a ver e tem o dom da prosperidade. Existem os dons que Deus dá para quem Ele quer. Ter dom não quer dizer que é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é frutos. É frutos. Não é pular numa perna só, não é adivinhar, não é falar em língua. Eu falo em línguas. Mas uma, duas palavras, eu estou louvando, entendeu? Quando estou sozinho, ouvindo uma palavra. Porque eu sou pregador, mas eu ouço palavra. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Pô, Jesus te alertou, mulher. Jesus te alertou, homem, para. Ó, porque Deus vai entrar agora na tua casa, vai te abençoar, porque, mas isso é palhaçada. E tu acredita nisso, meu irmão? A senhora acredita nisso, meu amigo? Quer ser curada? Curada? Dobra o joelho e ora, persevera na oração. Que ora, cadê a dor que eu tinha? Cadê, irmão? Isso acontece comigo. Eu tenho 68 anos de idade. Eu vou a médico. Eu faço acompanhamento médico. Que tem que fazer. E certamente ouvireis. Olha, eu estou falando dos dias de hoje, viu? Está acontecendo hoje, agora. Amanhã tem igreja aberta para falar isso aqui, ó, de cura, de salvação ninguém vai falar. Dizer, arrependei-vos. Peça perdão para o teu vizinho, para o teu pai, para a tua mãe. Ame o teu próximo. Ninguém vai pregar isso. Mas olha, porque Deus vai te curar. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assistei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então veja bem, os discípulos procuraram o Senhor Jesus e perguntou, mestre, quando vai acontecer estas coisas, essas destruição? E Jesus falou, tu vai ouvir falar de guerra, tal.
mas não vos assustei. Ó, muitos dirão em meu nome. Está acontecendo, meu irmão. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Continuando. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Meu Deus, tu vê o que está acontecendo esses dias? Terremotos, guerra ali, terremotos ali, inundações. Tu vê o que está acontecendo aqui no nosso país. Agora aqui mesmo está chovendo. Eu estou em Santos, São Paulo. Está chovendo. Eu estou com a toalha aqui porque eu estou com a camiseta aqui, entendeu? Isso aqui é como se fosse uma... Como é? Aquele que Davi usava, né? Esqueci. Faltou agora. Nome. Que os judeus usavam, né? Para orar e tal. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, Jesus falando, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Nação contra nação, brigas entre os evangélicos, briga entre os profetas, meu Deus do céu. Reino contra reino. Aí ele fala para o verdadeiro cristão, verdadeiro profeta, porque hoje está acontecendo isso. Ó, tem palavra, tem mensagens bíblicas que eu não posso mais pregar mais, por exemplo. Aquelas pessoas que vão entrar no reino dos céus, de fora ficará glutorônicos, bebedores, efeminados, ladrões, assassinos. Eu não posso chegar e pregar essa palavra, como fala de verdade em Coríntios 6. Que hoje dá cadeia. E eu não quero ser preso assim. Mas tem que pregar. Olha, nós somos os verdadeiros israelitas. Todo aquele que é filho de Abraão, que aceitou a Jesus, passa a ser o filho de Abraão. Passa a ser um israelita. Somos enxertados na videira. Eu duvido que agora alguém queira dizer que é israelita. Está saindo fora. Eu estou em Israel, estou saindo fora. Sou um pregador, um missionário, estou em Israel, estou saindo fora. Em vez de ficar ali para poder evangelizar, tal, saindo fora. E aí? Cadê? Porque eu sou israelita. Segundo as escrituras, eu sou verdadeiro israelita. E aí, eu estou falando besteira? Eu vi pastores no maior desespero lá. Tempo de guerra. Eu vi vídeos. Pastores fugindo. Missionários. Ah, não, tem que voltar. E está aqui, ó. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. O que está acontecendo? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu tenho que perseverar até o fim em Cristo, na palavra. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim.
Meu querido, minha querida, nesse planeta, enquanto tiver uma alma que não ouviu a mensagem da salvação, não haverá o fim. O fim só vem quando todos ouvirem a mensagem da salvação. Sabe por quê? Para quando chegar lá naquele dia do julgamento, não dizer assim: Senhor, eu não vi a tua mensagem, eu não ouvi o alerta, eu não ouvi que eu tinha que fazer isso ou aquilo. Porque a minha palavra, eu vou ser condenado, eu vou ser justificado pela minha palavra, pelo que eu falei. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Está acontecendo isso? Está acontecendo? Está ou não? No planeta inteiro. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Eu estou relendo. Nesse tempo sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus falando. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levanta-se muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Meu Deus, o que tem de falsos profetas não é brincadeira. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. De quase todos, iniquidade, o pecado, o engano, o roubo, a falcatrua, a corrupção, a prostituição. Tem a prostituição carnal e a prostituição espiritual. É odiar, é orar. Pessoas, meu Deus, como é que pode eu no altar pregando? Eu digo que sou pregador. Eu no altar cheio do Espírito, eu falando de Flamengo, falando de Corinthians. Quem ganhou, quem não ganhou, quem vai ganhar. Como é que pode, pô? Porque se eu estou no altar, eu vou falar das coisas dos céus. Como é que pode? Não pode. Olha, ali eu tenho uma torneira, que eu estou na cozinha aqui, na minha cozinha. Se eu abrir ali, vai sair uma torneira, uma água. Eu tenho 2 torneiras ali, a minha esposa tem uma torneira quente e uma torneira fria. Aqui está quente, sai quente, aqui está fria, está fria. E é um sabor só. Como é que pode, pô, eu no altar, quem vai ganhar? E aí? Ô, fulano, meus corpos, pelo amor de Deus. É por isso, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, meu querido, minha querida, fique em paz. Tão somente persevere na palavra, permaneça na palavra, que é a Escritura. Olha, examinai-vos, o Senhor que congrega, a senhora que congrega, examinai os teus pastores. Olha, examinai essas escrituras, ela tem que ser pregada como ela é. Ninguém pode mudar um tio, uma sílaba. E esse negócio do cara ler um versículo, e aí agora já estou com a pregação preparada. Eu já trouxe a minha mensagem preparada. A mensagem tem que sair da Bíblia. É o que eu estou pregando aqui, eu estou falando a Bíblia. Princípios das dores. Eu estou em Mateus 24, olha.
Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Não desista, porque você vai ser odiado até pelos da sua própria casa. Entenda bem, Jesus, quando falou, sou filho de Deus, os irmãos os quiseram matar, os irmãos, Jesus. E agora eu vou falar da grande tribulação, que vai acontecer. Quando, pois, vide o abominável da desolação de quem falou o profeta, aí é quando vier aquele governante. Isso aí eu vou pular. Está se aproximando para isso. Vai ter uma época que nós vamos ter um único governo no mundo inteiro, uma única moeda, uma única religião. Já ouviu falar do ecumenismo? Está acontecendo hoje. Uma religião, outro só evangélico com tudo junto. O meu amado, não tem como. A Bíblia fala que o crédulo não tem comunhão com o incrédulo. A Bíblia fala que a luz não pode, onde a luz chega, as trevas batem em retirada. Eu tenho que amar o bandido, o ladrão, o assassino, o efeminado, a prostituta, porque a gente ama esse povo. Mas concordar é diferente. Se o senhor, a senhora perguntar para mim, pregador, pastor, quem vai entrar no reino dos céus? Eu te mostro aqui. Apocalipse fala, o finzinho de Apocalipse, Coríntios 6 fala. Salmo 15, cidadão dos céus. É aquele aleluia, não, isso é palhaçada. É palhaçada, é teatro. Falar língua é uma, duas palavras. Porque quando eu falo em língua, eu só edifico a mim mesmo. A pessoa chega numa igreja, tal, ou eu tá dizendo, oh, Jesus te ama, se arrependa, cuida bem. O que é que o senhor vai entender mais? É eu estar falando em língua, ou está pregando a palavra? Ou está te instruindo na palavra? Segundo Timóteo fala, olha, prega a palavra insta como ela é, como ela é. Então, vai vir um homem, vai ser escolhido um governante. É aquele homem que é tido como o anticristo. Vai ser 7 anos, 3 de fartura, de comunhão, de paz. Aí depois já é. Aí é o fim, viu? Aí sim o fim vem. Tá aqui, ó. Ó, o senhor tem que entender bem. Quando, pois, vide o abominável da desolação, de qual falou o profeta Daniel, no lugar santo de quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Tá aqui, ó. E eu vou pular um versículo. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele ali, não vos acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Está acontecendo. Vede que vos tenho predito. Jesus nos alertando. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Quer dizer, onde é uma carniça? Como é que tu sabe que é uma carniça? Porque os abutres, tu vê, bem assim vai ser. Você vai entender por causa dessa metáfora. Meu Deus, está aqui, ó. Então se alguém vos disser, esse aqui o Cristo, não fique, né?
Pô, tá louco? Porque ele vai vir como um relâmpago. Já era. Aqui está falando, ó, a grande tribulação. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. É por isso que ainda não aconteceu. Por causa dos escolhidos, por muitos mais que Deus quer pegar. Tem ovelhas, Jesus falou. Umas já estão no aprisco, mas tem umas que não estão no aprisco. No curral, tenho que correr atrás. Leiam direito, olha. Mateus 24. Principalmente do versículo 15 ao 28, que eu pulei, salteei. Olha a vinda do Filho do Homem. Depois do homem da iniquidade, que é aquele governante que vai sentar e vai reunir todas as nações, uma única moeda, um único governo, uma única religião, o ecumenismo, né, que fala assim, né? Está acontecendo, hoje tu vê, hoje não há mais separação entre luz e treva espiritual. Hoje tu não sabe mais quem é evangélico, quem é de religião tal, o evangélico se veste como religião tal, o religião tal se veste como evangélico. Teve pessoas aí de traz religião, a roupa está lá embaixo. Aí quando vai ver, tá lá com o cigarro na boca, caramba. Mas Jesus falou, a árvore é conhecida pelos? Responda aí. Olha a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, quer dizer, diz que aconteceu aqui, diz que vai acontecer. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande cragor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aleluia, aleluia. Ele enviará os anjos para os seus escolhidos. Ele vai vir como um relâmpago. Eu pulei aqui, olha. Olha. Eu pulei aqui, vou voltar lá. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sob o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. Quando isso acontecer, quem estiver do lado de fora, não volte para pegar alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das grávidas, ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, até agora já não tem havido e nem haverá jamais. É que Deus, olha, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, Deus está dando tempo. Logo em seguida, quando isso acontecer, a tribulação daqueles dias, quando acontecer tudo isso que já está acontecendo, guerra, fome, peste, tal, etc., o sol ficando escuro, o tempo está sendo mudado. O cenário já está todo preparado, meu amigo, minha amiga, para a volta de Jesus.
Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, vê, o sol escurecerá. Está acontecendo de repente, tal. Está acontecendo isso. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O sinal já está por aí. Todos os povos da terra se lamentarão. Todos. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Meu querido, minha querida, quando vai acontecer isso, o pastor, o pregador? Está aqui, ó. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Isso acontece no campo. Quem mora no campo, dependente do local onde habita, tem plantas, aqui refere-se a uma figueira, mas tem plantas que anunciam as estações. Outono as folhas caem, primavera as flores vêm, e etc, etc. Assim também vós, quando vide todas estas coisas, saber que está próximo às portas. Olha então, olha, quando tu vê acontecer nós sabemos no norte, eu sou nordestina, morei na roça, sabia quando ia chover só pelo tempo. Então hoje, nós sabemos a primavera, flores, outono, as folhas caem. Então quando vê acontecer isso, olha, aprender, pois, por exemplo, aprender sobre as árvores. Vamos tirar a figueira daqui? Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Não é assim que funciona? Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Quando vê tudo isso que eu acabei de falar, fome, guerra, terremoto, amores dos homens se esfriando, filho não respeita pai, pai não respeita filho, está tudo aí, meu amigo, minha amiga. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Isso tem que acontecer. O engano, a apostasia, esses sinais nos céus. Olha, agora, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Agora veja, meu querido, minha querida, pastor pregador, quando isso vai acontecer? Quando vai ser a volta do Filho do Homem? Quando Jesus vai aparecer? Está aqui, ó. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Meu amigo, nos dias de Noé, Noé ficou 100 anos construindo uma arca. Esses 100 anos, ele falou, vai ter um dilúvio, vai chover, me ajudem aqui para que tu possa entrar nessa arca. Vamos construir uma arca. Era uma evangelização. Ninguém acreditou. Zombavam, porque naquela época não chovia. A terra era alimentada pelo orvalho que tal, etc, etc. Casavam-se. Tinha festa. De repente, as comportas do céu se abriam, o abismo se abriu, a chuva, a água por todo lugar. Houve uma purificação. Deus purificou. Como foi naqueles dias? Lá foi 100 anos. Aqui nós já tem 2000 anos falando de Jesus. Jesus, 2000 anos com Jesus.
Mas já tem lá no começo, quando Isaías começou a profetizar. Os profetas falavam. Se tu lê a Bíblia toda, é falando da vida de Jesus, desde o fundamento da terra lá, desde quando Deus falou, haja luz. Virá o verbo, a luz habitará no meio dos homens, os homens não vão aceitar. João fala sobre isso. Eu não estou me explicando bem, não. Para você, ó, buscar na Bíblia. Quando é que vai acontecer isso, pastor, pregador? Quando todos os sinais acontecer, ó, princípio das dores, a grande tribulação, guerra, terremoto, fome. Ah, mas isso acontecia há muito tempo. Exatamente. Mas agora está acontecendo mais. O dia se aproxima mais. E quando vai ser? Está aqui, ó. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Tinha festa todo dia, na época de Noé. Tinha dança, tinha forró. Mas quando Noé entrou na arca, já era. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. Assim vai ser a vinda de Jesus. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Quer dizer, aquele que estiver em Cristo, aquele que estiver esperando, olha. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebido, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aleluia. O ladrão, ele não avisa quando vai roubar. Se tu soubesse onde tinha um ladrão, quando o ladrão viria, você vigiaria a casa e não deixaria o ladrão te roubar. Então vigiai, porque tu não sabe a hora que ele vai vir. De repente o senhor viu na TV um baile. Por isso que Deus falou, é melhor ir à casa do luto do que à festa. Segundo os programas de jornal, não tem nada a ver com isso, noticiário. Muitos governantes estão perplexos, culpando os Estados Unidos, porque deixou isso acontecer. Lugarzinho pequeno, Gaza, né? Faixa de Gaza, né? Pequeno. Acontecendo tudo isso. Foi dali que veio. Uma festinha em Israel, Nação Santa. Os caras invadiram lá, tu viu o que aconteceu. Meu amigo, minha amiga, isso é sério. Do nada. Ninguém esperava isso. Os caras entraram lá, pá, aquela destruição. Israel, cidade santa, cidade de Deus. Pensei, vai ser a vida do Filho do Homem. E o nosso Deus nos alerta quando isso tudo vem acontecer.
Ele falou em parábolas. Jesus pregava em parábolas para que muitos não entendessem. Um dia Jesus estava a pregar em parábola e um dos discípulos perguntou, mas por que o senhor prega em parábola? Para que nem todos entendam e venham se converter. Porque tem tanta gente perversa, tanta gente que zomba de Deus, que ele não quer mais que se converta para ele. A Bíblia é uma metáfora, hein? Ah, mas Deus ama, mas justo. Estamos alestrando aqui, ó. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservas para dar-lhe o sustento ao seu tempo? Aí ele fala de alguém, um patrão contrata alguém, diz, ó, tome conta do que é meu. E vai embora. E quando ele volta, ele encontra o servo maltratando. Ele encontra aquela pessoa que ele contratou cuidando mal do que é dele. O que, que vai acontecer? E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentro. Quando ele volta, encontra o servo, aquele a quem ele contratou para cuidar do que é dele, sacaneando. Vai ser castigado. A parábola das 10 virgens fala de 10 pessoas, entendeu? 10 pessoas. 5 prudentes, 5 não tá nem aí. 5 crê na palavra, 5 não crê. 10 virgens. 5 pessoas, olha, tu tem que ficar aqui para quando eu voltar, quando eu passar aqui, se tu tiver aqui eu te levo. Como um ônibus. Que vai passar. E diz, ó, é 10, você fica esperando aqui, ó. Que tal hora eu passo. Quando ele passa, 5 tá esperando. E 5 tá lá adiante. Só que o ônibus tem que parar ali. Aqueles que tiver, vai embora. Os que não tiver, fica. Ah, espere, já era. Você já prestou atenção? A senhora já prestou atenção? Que tem motorista que quando ele sai do ônibus, quando ele sai do ponto, não para ninguém. Ele tá certo. Porque é uma regra. Não pode, assim que der a partida não pode parar. Porque de repente vem um carro atrás e bate, e aí dá confusão. Um acidente. Mas ninguém, de vez em quando eu estou defendendo o motorista. É a lei. Não pode parar, às vezes até para, fora de ponto, porque tem regra que é quebrada, né? E saindo elas para comprar, chegou o noivo, que faltou azeite. Faltou responsabilidade. Leia a parábola das 10 virgens, Mateus 25. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens, aquela que não era responsável, aquela que era irresponsável, aqueles que o motorista falou, me espere em tal lugar, tal hora. 5 esperou, 5 ficou adiante, ponto errado, ficou para trás. Mais tarde chegaram as virgens, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. A parábola dos talentos. Meu querido, minha querida. Presta atenção. Mateus 25, 31. Que eu vou terminar. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, aleluia, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa
dos cabritos, as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Quer dizer, porá aquele que pratica a justiça à direita, aquele que ama teu próximo à direita, aquele que perdoa o teu próximo à direita, aquele que não rouba à direita, aquele que não julga à direita, aquele que não mente à direita, aquele que vive a palavra à direita, e à esquerda o mentiroso, o ladrão, o assassino, o religioso. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Desde o começo lá. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me hospedastes. Estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, e sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, e achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que, sempre que eu deixasse de fazer aos destes mais meus pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão este para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. É simples. Aceita Jesus, ama o teu próximo, cuida do teu próximo. Claro que não tem como você dar comida para todo mundo. Claro que tu não pode acolher todo mundo na tua casa. Mas, meu amigo, minha amiga, eu vou lhe perguntar algo. Quando foi que o Senhor dobrou teu joelho e orou pelo um doente? Quando foi que o Senhor dobrou teu joelho e orou por uma nação? Pelos asilados, pelos oprimidos. O Senhor não sabe, a maior oferta que tu dá para Deus é quando tu ora. Deus eterno, Senhor e meu Pai, querido Rei, em nome de Jesus, entro na tua presença e através do teu Santo Espírito, eu quero te pedir. Oh, meu Deus, te peço por aquele que se encontra no corredor de um hospital, aquele que está em um leito de um hospital, aquele que está em CTI, UTI. Oh, meu Pai, tem pessoas agora presas em um escombro, isolado, desvalido, necessitado, está em uma grade de prisão. Ah, meu Pai, ele não está em uma grade de prisão, mas está preso a um sentimento de ódio, de mágoa, está preso a um ciúme, a uma tristeza, a uma saudade, a um vício. Meu Senhor, o Senhor que tudo ouve, o Senhor que tudo vê, eu te peço, nesse planeta, independente de raça, de nação, ou de quando houver alguém assim, nessa situação, alguém, meu Pai, que o teu semelhante não pode ajudá-lo, o Senhor que é um Deus de onipresença, vai de encontro a essa pessoa, e na tua onipotência, no teu poder, levante essa pessoa, cure-o, restaure-o, liberte, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. É assim, meu irmão. Eu fiz agora uma maneira como o senhor pode orar. Isso é uma oferta para Deus.
Isso o Senhor está visitando o doente. Isso o Senhor está visitando o faminto. Quando fizeste isso? Tem quanto tempo o Senhor pediu para Deus perdoar aqueles que te ofenderam? Meu querido, minha querida. Está acontecendo isso agora. Filho se aproxima. Eu vou terminar. Filho se aproxima. O que o Senhor está fazendo pelo teu próximo? Quando foi que o Senhor visitou um doente? Quando o Senhor deu comida para um faminto? Como eu posso visitá-lo, pastor, pregador? Orando por ele. Não pode ir pessoalmente? Ore. Orai uns pelos outros. Tem muita coisa para pregar aqui, mas não vou pregar. Só vou falar isso aqui para o Senhor. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo é mudar, não, é palhaçada. Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escrito neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém, amém. Vem, Senhor Jesus. Entendeu? Não pode mudar nada não, meu irmão. Ah, Deus está falando comigo, mandou dizer o quê, rapaz? Mandou dizer o quê, palhaço? Para de enganar, alerte, rapaz, oriente. O senhor que é pregador aí, que tem talento para pregar? Para de palhaçada e use, rapaz, a tua sabedoria que Deus te deu para exortar. Porque senão vai acontecer isso. Ó. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico que se alguém lhes fizer qualquer acréscimo é quando tu fica com palhaçada. Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus te dará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Para terminar. Não vos ponha em jogo desigual com os incrédulos.
Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nem coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. É isso aí. Não há comunhão entre justo e perverso. Ah, então e aí como é que eu faço? Pô, eu trabalho no meio de pessoas que são religiosos, religião de tal, e eu sou evangélico. E grande coisa é ser evangélico. Tu tem que ser de Cristo. Seja a luz ali no meio. Ame-o. Respeite-o. Respeite o teu próximo. Não julga o teu próximo. Uma hora ele vai ver. Olha, Davi falou assim, crê em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito inabalável. Não retira de mim o teu Santo Espírito. E não me expulse da tua presença. Dá-me a alegria da tua salvação, sustentar-me com o espírito voluntário. Aí os transgressores, pecadores, ao olhar para mim, se converterão a ti. Vai ter um tempo. Se cuide, meu irmão. Jesus vai voltar. Ah, ele está voltando? Não, isso é papo. Porque ele vai voltar, piscar de olho. Permaneça. É aquele que perseverar até o fim que vai ser salvo. Sejam abençoados no nome de Jesus.